Olá, seja bem-vindo a mais uma escola dominical da Nona Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. É uma alegria imensa ter você conosco mais uma vez. E hoje eu queria começar lembrando das palavras do apóstolo Paulo, que ele disse a Timóteo. Na segunda epístola, no capítulo 2, ele começa dizendo assim: Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. Esse é o nosso desejo. Hoje nós vamos estudar uma lição que fala a respeito da graça, a graça que triunfa sobre as nossas fragilidades. E eu queria te convidar a participar conosco dessa escola dominical, compartilhar o link, chamar sua família, pega sua Bíblia, junta todo mundo aí. Vamos começar mais uma escola dominical estudando esse tema e pedindo a Deus que nos edifique por meio da sua palavra. Convido você a estarmos orando, pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento e intercedendo pela vida do pastor Fernando, que vai ministrar o estudo de hoje. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós somos gratos a Ti, nós exaltamos Seu nome por tudo que o Senhor é. E também somos gratos por tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. Muito obrigada por nos sustentar, por estar sempre conosco, por ser um Deus tão próximo, Senhor. Nós te louvamos por isso e somos muito gratos. Senhor, eu quero te pedir por esse momento de estudo da Tua Palavra, esse momento que a Tua igreja se reúne em torno da Tua Palavra para ser edificada. Esse é o nosso desejo, que o Senhor nos abençoe nesse dia, que a Tua Palavra transforme as nossas vidas, Senhor. Abençoe o pastor Fernando, que ele seja um instrumento útil em Suas mãos, Senhor Deus. Esse é meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, graça e paz seja com todos. Obrigado, Vivi, pela nossa abertura aqui. Estamos estudando hoje, vamos estudar hoje mais uma lição da Escola Dominical e um assunto muito interessante, muito apropriado para esses dias que estamos vivendo também. A Vivi já falou, mas eu quero pedir a você, copie o link. Compartilhe esse link com as pessoas da sua rede social, porque eu acredito que o que vamos estudar aqui da Palavra de Deus pode ser edificante para muita gente. Não só para você, para muita gente. Embora já tenha orado, mas eu também quero orar. Oh Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade, por esse momento em que nós estudaremos a Tua bendita Palavra. Palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Eu te rogo, meu Senhor, que o Teu Espírito Santo nos use de tal maneira que o Teu nome seja exaltado e o Teu povo seja edificado. É no nome de Jesus que eu rogo a Ti. Amém. Para estudar a Bíblia, precisamos de Bíblia. Então, por isso, é natural que você pegue a sua Bíblia, que você se prepare para esse estudo. Aqueles que são membros da igreja, que têm a revista da Escola Dominical, nós vamos estudar hoje a lição número 4. Então, por favor, se preparem em tudo isso daí, nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu gostaria muito de conversar com você, mas fazer a leitura completa dos versos de 1 até 5, do texto. Na verdade, o texto ele se baseou praticamente em um só versículo, mas a gente quer ler tudo isso. Acompanhem com a gente aí tudo que a gente vai colocar aqui. O que eu acho que é importante a gente observar é o seguinte: nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer as implicações dessa graça divina sobre as nossas fragilidades, tendo assim um senso de humildade, propósito e utilidade em uma vida de devoção ao Senhor. Então, abra aí na sua Bíblia, por favor, Romanos 1, de 1 a 5. É o nosso texto básico. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho,
o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Embora esse texto tenha sido um texto, digamos, muito usado, eu entendi que eu preciso encontrar um texto que vai me ligar a todo o assunto da lição. E por isso eu gostaria que você observasse algo interessantíssimo da palavra de Deus. Sabe? Paulo está dizendo lá que, como está aí, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo. Olha só como está. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo vai nos mostrar aqui um grandioso exemplo correto de autoimagem. Todos nós precisamos ter uma imagem, um conceito de imagem sobre nós mesmos de maneira adequada. Então, o cristão, querido, tem uma avaliação correta de si mesmo. Mas existem dois perigos, é isso que eu quero enfatizar, existem dois perigos. O primeiro perigo é um complexo de superioridade. Não podemos pensar acerca de nós mesmos além daquilo que convém. Não há espaço. Na vida cristã não há espaço para soberba, para arrogância, para altivez no coração daquele que é salvo pela graça. Tudo o que temos é o que recebemos de Deus. Eu não tenho nada que não tenha recebido de Deus. Tanto a salvação que recebemos pela fé, com os dons que recebemos para o serviço do Senhor, e tudo isso são dádivas de Deus. Não há espaço, então, para complexo de superioridade ou de uma autoimagem tão elevada a ponto de nos acharmos superiores aos demais irmãos da mesma comunidade cristã. Não é isso que é correto. O outro perigo é o perigo do complexo de inferioridade. Olha só, são dois extremos, um da superioridade e o outro da inferioridade. Este é o segundo perigo. Tanto os que se exaltam como aqueles que se rebaixam desonram a graça de Deus grandiosamente. Negar a realidade da salvação, negar a honrosa posição que temos como filhos de Deus, é uma falsa humildade. O cristão não pode ter uma autoimagem também achatada. Ele é filho de Deus, herdeiro de Deus, herança de Deus, a menina dos olhos de Deus. Então, se a autoimagem grandiosa traz um complexo de superioridade, mas também a questão da complexo de inferioridade, nada disso está correto. Nós somos seres criados por Deus, nós possuímos a imagem de Deus em nós, por isso temos dignidade humana. Possuímos um valor especial, fundamental, valor esse que está intrínseco de sermos a imagem do Deus vivo e verdadeiro. De fato, o pecado danificou. O pecado danificou a imagem do homem, alterou, embaçou essa imagem. Mas em Cristo, por causa de Cristo e para Cristo, esta imagem está sendo restaurada e essa restauração se completará na volta de Jesus Cristo. Ou seja, não devemos pensar além do que verdadeiramente somos, pois o que somos, somos pela graça de Deus. E nem aquém do que somos, pois somos filhos alcançados pela mesma graça de nosso Deus. Ou seja, não adianta pensar além daquilo que você é, nem pensar inferior àquilo que você é também. Há um limite na situação, há uma virtude nesse meio aí.
Mas há um segundo texto que eu invoco aqui, de certa forma, para a nossa análise. Esse segundo texto, eu ainda nem entrei propriamente dito na lição, mas esse segundo texto eu achei muito interessante, muito apropriado para você compreender algumas coisas que vão ser colocadas aqui. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, os versos de 12 a 15, está até na sua tela aí, ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o que Paulo diz. Eu sou o principal pecador. Mas vamos entender como é que ele está se referindo, o porquê dessa situação. Vale destacar que o principal dos pecadores, que ele se refere a ele mesmo, ele não era idólatra, ele não era imoral, ele não era um ateu, mas ele era, na verdade, um ortodoxo, zeloso da lei, que nasceu num lar extremamente religioso. O seu pecado era essencialmente doutrinário. Ele não aceitou a palavra de Deus concernente à pessoa e à obra de Jesus Cristo. A rejeição do Filho de Deus é o maior de todos os pecados. O mais piedoso e santo é aquele que mais se reconhece pecador e que tem a mais apurada convicção do pecado. Conquanto a conversão de Paulo tenha tido muitas características excepcionais, certamente você deve lembrar, está registrado lá em Atos dos Apóstolos. Aconteceu lá a luz do céu, uma voz audível, uma língua hebraica, a queda no chão e logo em seguida a sua cegueira. Isso pode ser considerado, de certa forma, uma espécie de protótipo de todas as conversões subsequentes, pois foi ali uma demonstração da infinita paciência de Cristo com a vida dele. A experiência de conversão de Paulo continua sendo uma fonte de esperança. É como se Paulo estivesse falando conosco através de todos estes séculos. Ele estava dizendo assim: não se desesperem, Cristo teve misericórdia até mesmo de mim. Eu, o pior, o principal dos pecadores, Ele terá misericórdia também de você. Em resumo, embora Paulo tivesse sido um blasfemador e um violento perseguidor da igreja, a graça de Cristo o tomou completamente. Ele recebeu misericórdia, em parte por sua incredulidade, na ignorância, e em parte por poder demonstrar a ilimitada paciência de Cristo em benefício das futuras gerações. Foi essa experiência da graça, da misericórdia e da paciência de Cristo que sustentaram todo o entusiasmo evangelístico de Paulo. Da mesma forma, hoje ninguém pode compartilhar o evangelho com paixão e poder se pessoalmente não tiver uma experiência semelhante com Cristo. É preciso ter essa experiência, saber quem você é diante de Cristo, o que Cristo fez pela sua vida. Paulo, apesar de se ver como o principal dos pecadores, a graça de Cristo o alcançou. Ele experimentou o triunfo da graça sobre a sua vida de uma maneira extraordinária. Ele viu as maravilhas do Senhor bem de perto. Ele vivenciou a infinita transformação promovida por Deus na vida de um ser humano. Então,
é fundamental que identifiquemos nossas virtudes e nossas fraquezas para termos uma visão correta sobre nós mesmos. Eu faço uma pergunta. Como então a graça de Deus vai triunfar ou triunfa sobre as nossas fragilidades? Presta bem atenção nessa pergunta. Como então a graça de Deus triunfa sobre as nossas fragilidades? Aí, queridos, o texto básico da lição, que é Romanos capítulo 1, versos de 1 a 5, vai nos ajudar a responder esta pergunta e eu quero que você nos acompanhe. A pergunta está aí. Como então a graça de Deus triunfa sobre as nossas fragilidades? E segundo o critério da revista, eu vou tentar usar aqui algumas coisas que vão ajudar. Aí está o verso de 1 a 5, nós já o lemos anteriormente, mas eu vou pegar versículo por versículo, analisando e vou depois fazer o contexto todo no verso 5. O autor da lição, ele examina com bastante ênfase o versículo 5 desta perícope que aí está. Mas creio ser necessário uma breve exposição desses versículos de 1 a 4 antes de chegar no propósito do autor da lição. Então vamos lá, primeiro, verso 1 diz lá: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, é preciso que você entenda o seguinte: lá no primeiro século, o remetente de uma carta colocava o seu nome logo no início. Por isso que Paulo abre a epístola fazendo algumas afirmações sobre si mesmo. Ele começa: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Então ele coloca aqui, Paulo, ele era servo de Cristo. Há uma palavra grega para servo, a palavra chamada doulos, que foi traduzida aqui para servo. Servo significa escravo, aquele que foi comprado por um preço, que pertence a seu senhor, e ele está completamente à disposição do seu senhor. Um escravo não tem vontade própria, não tem liberdade para fazer o que lhe agrada. Um escravo vive para agradar o seu senhor e lhe obedecer às ordens. Paulo, porém, não era escravo de um senhor carrasco. Seu senhor deu a vida por ele, comprou-o. Não, de que maneira comprou? Comprou-o com o seu próprio sangue, conquistou-o com um imensurável amor. Paulo, ao presentear-se como servo de Deus, ao se apresentar aqui como servo de Cristo, isso se refere não apenas a uma posição de grande humildade, mas também de elevada honra. Ser servo do Senhor é uma elevada honra. Sabe por quê? Lá no tempo do antigo Israel, quando chamavam um homem de servo de Deus, isso concedia-lhe um título de honra. Isso porque os patriarcas, reis, profetas se apresentavam assim como servos do Senhor. Desta maneira, Paulo se autoposiciona na mesma linhagem de Abraão, de Moisés, de Davi. Ainda no verso 1, a terceira coisa que eu observo no verso 1, ele vai dizer assim, eu vou passar aí para você ver, ele vai dizer assim, passei demais, voltar um aqui. Paulo foi chamado também para ser apóstolo, está tudo lá no versículo. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo foi chamado do mundo para ser enviado de volta ao mundo, a fim de anunciar o evangelho, especialmente aos gentios. Servo é um termo geral para todos os cristãos, mas apóstolo, ele é um termo específico apenas para aqueles que foram chamados por Cristo e testemunharam a sua ressurreição. Então, cuidado, nossos dias estão cheios de
apóstolos aí, televisivos e etc e tal. Há um texto de Calvino, João Calvino, que diz que ele confirma esse pensamento, diz assim: Paulo é servo de Cristo como a maioria e apóstolo por vocação de Deus e não por atrevida usurpação. Essa expressão é uma expressão de Calvino. Então, queridos, quando ele se chama de apóstolo, ele foi chamado por Deus para a situação. Ele não estava ali fazendo uma espécie intitulando o apóstolo, ele foi chamado assim. E a terceira colocação que eu vejo aí do verso 1 também, diz que ele foi separado para o evangelho de Deus. Paulo foi separado por Deus antes mesmo do seu nascimento. Como é que você sabe disso, pastor? Está lá escrito. Se você consultar Gálatas, capítulo 1, verso 5, está escrito que ele afirmou isso. Foi separado para quê? Para anunciar o evangelho da graça. Era a missão dele. A consagração de Paulo ao evangelho foi total, foi integral. Todos os ricos e variados dons, digamos, da herança de Paulo, quais seriam? Ele era judeu, herança judaica, grega, romana, tudo isso, e da sua educação foram predestinados por Deus com vistas ao seu serviço. Presta bem atenção como é que Deus faz as coisas tão maravilhosas. Deus prepara Paulo exatamente para o evangelho. Para você ter uma ideia, 13 das epístolas que existem no Novo Testamento foram escritas por Paulo. O Novo Testamento tem 27 livros específicos. 13 são atribuídos a Paulo. Olha como é que Deus faz essas situações interessantes. Assim como lá no Antigo Testamento, Deus permitiu que Moisés fosse criado no Egito. Moisés foi educado na cultura do Egito e muito bem educado na faculdade do Egito. E Moisés saiu de lá alguém capaz de escrever o que escreveu. Por exemplo, o Pentateuco. Tudo isso nós devemos certamente à cultura que ele absorveu também dentro do Egito. Ou seja, Paulo, na sua vida, no seu desenvolvimento cultural, Deus estava usando tudo isso com um propósito. Deus conhece o amanhã. Ele sabe o que vai acontecer daqui a milhares e milhares de anos. Não é mistério para Deus. Deus conhece todas as coisas. Então, queridos, temos então aí esse verso primeiro analisado. Vamos ao verso 2. O verso 2 diz assim: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. O evangelho não é uma inovação, uma espécie assim de plano B, porque o plano A fracassou, não deu certo, vamos criar um plano B. Não. O evangelho foi concebido na eternidade, anunciado por Deus na história e prometido pelos profetas, prefigurado naqueles sacrifícios judaicos e plenamente cumprido em Jesus Cristo. Há uma continuidade perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. Observe que toda a Bíblia se refere exatamente ao mesmo Cristo Jesus. Ele está em toda a Bíblia. Desde o Gênesis até o final, Cristo está presente. Então, tudo aponta, o cristianismo ele é cristocêntrico, tudo aponta para Cristo. Então, observe que quando o texto diz: o qual foi para Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, tudo estava sendo exatamente para apontar Cristo como Senhor. O verso 3, vamos para o verso 3, vai nos dizer o seguinte: com respeito, 3 e 4, eu tenho 3 e 4, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho tem como essência o Filho de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o eixo, ele é o cerne, é o conteúdo, ele é a essência do Evangelho. Evangelho é boas novas, é boa notícia. Os membros da minha igreja já me ouviram muitas vezes quando eu tenho que citar algum texto do Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, eu digo, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. O Evangelho é de Jesus Cristo. Aqueles que escrevem são instrumentos que certamente foram usados por Deus para escrever o Evangelho. Então, a boa nova de Deus é Jesus. Portanto, queridos, apartar-se de Jesus, um passo que seja, significa afastar-se do Evangelho. Então, muito cuidado com essas colocações, com essas observações que estão sendo levadas ao seu coração e à sua mente. Jamais se aparte de Jesus Cristo, porque se você se apartar de Jesus Cristo, você está se apartando do Evangelho de uma maneira geral. E vamos então ao verso 5, que é o verso que foi mais analisado na lição da escola dominical. E diz assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por meio do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios. O que nós podemos aprender aqui? Vou dividir conforme foi, eu vou obedecer o caminho da revista. Quanto à origem, Cristo, por intermédio de quem viemos a receber. Nenhuma perspectiva havia fora de Cristo. O único tema da pregação de Paulo o tempo todo era Cristo e o Cristo ressurreto. Em suas cartas nós podemos verificar, observar o caráter cristocêntrico da sua pregação. Ele combatia as correntes doutrinárias heréticas da sua época com a exposição exatamente da pessoa de Cristo. Aos Colossenses, por exemplo, ele apresenta Cristo combatendo a teoria gnóstica que sugeria que Cristo era uma emanação de Deus, não uma pessoa humana. Mas, na verdade, Cristo foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Estas duas naturezas estão em Cristo. Paulo não se concebia fora de Jesus Cristo. Essa atitude demonstrava a intimidade e a importância de Cristo na vida de Paulo. Não podemos, de maneira nenhuma, mensurar a espiritualidade. Isso Deus é quem pode, certamente, observar no coração de cada um. Mas podemos ver as marcas de Cristo em nós, através das nossas situações. E aí eu uso algumas perguntas para a gente observar. Eu pergunto para você, que lugar Cristo ocupa em nossa vida? Qual é o lugar que Cristo ocupa em nossa vida? Pense nessa resposta. Que resposta você vai dar? Qual é o lugar de Cristo na sua vida? E há uma outra pergunta colocada, muito apropriada, que diz assim, como agimos, ou como ocupamos os nossos pensamentos? Tem gente que ocupa os seus pensamentos com tantas coisas. Tantas situações já acabam envolvendo o seu pensamento, suas preocupações, etc. Cristo está fora dos seus pensamentos. Como é que nós agimos nessa situação? Como é que nós ocupamos nossos pensamentos? E a terceira coisa vem ser diretamente ligada ao nosso viver. Como agimos diante das circunstâncias diárias da vida. Todo dia é um dia de luta, às vezes. Às vezes temos que vencer um problema a cada dia. Mas quando nós agimos diante das circunstâncias diárias? Será que você age relembrando que você depende totalmente, plenamente de Cristo? O Senhor Jesus Cristo, em certa vez, disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Eu não posso fazer nada sem Cristo.
Você não pode fazer nada sem Cristo. Eu dependo de Cristo. Ou seja, nós sabemos o quanto nós o amamos pelo que nós falamos, pelo que nós pensamos nele. Nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar, nossa cosmovisão. Palavra muito usada ultimamente, existe cosmovisão, uma série de coisas, ou seja, o seu entendimento do mundo sobre a circunstância de Cristo, ou seja, refletem aí o quanto nós estamos próximos de Cristo. Como é a sua cosmovisão sobre Cristo? Essa é uma maneira de pensar, é uma maneira de ver a graça triunfando sobre você mesmo, quando você vê Cristo em tudo na sua vida. E aí, olha só, o restante, o versículo foi dividido. Essa primeira parte que está aqui, por intermédio de quem viemos a receber. O resto da situação é receber o quê? Graça e apostolado. É a substância da situação. Paulo considera que o seu chamamento é um chamamento sobrenatural, fruto da graça de Deus. Não era devido a qualidades ou que possuía, ou quem sabe a ausência de fragilidades, não. Não fosse a graça divina, ele nunca teria saído do seu estado de miséria. Paulo entendia isso. Por isso ele disse graça e apostolado. Se a gente lê aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 26, eu convido você a fazer uma leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, dos versos 15 a 18, Paulo está falando ali com o rei Agripa, né? E ele vai entender aqui de alguma maneira interessante. 26, de 15 a 18, diz assim: Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz da potestade de Satanás, para Deus, a fim de que recebam ele remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E ele continua até o verso 18, ele vai continuar a partir da situação, até que o rei Agripa ficou meio perturbado com a situação, tudo que ele disse ali. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: foi o Senhor quem constituiu Paulo ministro. Ministro, apóstolo, testemunha. Isso é o quê? Isso é graça. Nada era de Paulo, tudo vinha de Deus. Ele compreendia que todas as suas faculdades eram provenientes do próprio Deus. E aí, queridos, mais uma vez eu faço perguntas para fazer aplicação. Será que realmente temos recebido e reconhecido esse favor imensurável de Deus em Cristo? Você tem entendido isso? Cristo nos chamou em graça e nos concede todas as coisas por sua graça. Não devemos, de maneira nenhuma, negligenciar desta graça em momento algum da nossa vida. Tudo é graça de Deus, adequadamente graça de Deus. Vamos continuar. A continuidade do versículo vai dizer lá, relembrando como é que é o versículo. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. E agora o trecho, por amor do seu nome. Paulo entendia a primazia, ou seja, a preferência, a prioridade de Cristo sobre qualquer outro aspecto da sua vida para fazê-lo conhecido. Paulo renunciou a tudo por amor, certamente, a Cristo, por amor daquilo que Cristo estava fazendo por ele. Cristo não pretendia, de jeito nenhum, pregar a sua,
Paulo não pretendia de maneira nenhuma pregar a sua própria sabedoria, a sua própria eloquência, o seu próprio saber, o seu próprio conhecimento, mas ele se esforçava para pregar a sabedoria de Deus. E nenhum outro fundamento deveria ser posto. Apenas Cristo deveria ser pregado. Apenas Jesus era o assunto da sua defesa. Paulo nunca pretendeu ocupar nenhuma posição social, nenhum destaque na vida, nem certamente requerer títulos e títulos por causa da sua cultura e tudo mais. Como é que tem sido diferente nos nossos dias? Como tem sido diferente? Quantos e quantos fazem questão de mencionar as suas conquistas, querem ser vistos, admirados das suas especializações, precisam ser evidenciadas. Quando se chegam a outros, eu sou o fulano de tal, eu tenho o cargo tal na hierarquia eclesiástica. E muitas vezes o nome de Jesus tem sido esquecido. O nome de Cristo não aparece para as pessoas. Os títulos, os cargos, a escada hierárquica na igreja valem mais e acabam se autoelogiando. Infelizmente, isso tem acontecido. Assim pensam determinadas pessoas. A vida com Cristo e as implicações de santidade nada valem. Querem títulos e títulos e títulos. Como é importante você pensar nesse assunto. Vamos agora à penúltima parte do versículo. A penúltima parte vai dizer o seguinte. Vamos relembrar. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, agora por um propósito, para a obediência. O objetivo é esse, para a obediência por fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas todo aquele que crê prova a sua fé pela obediência. Preste atenção que eu estou ligando a coisa. O Evangelho, Paulo vai dizer isso no verso 16. Verso 16 desse mesmo capítulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, mas eu aproveitei para colocar a seguinte situação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas todo aquele que crê prova a sua fé de que maneira? Pela obediência. A obediência está baseada na fé e emana da fé. Obediência e fé são gêmeas idênticas e inseparáveis. Uma não existe sem a outra. A evidência da salvação é a obediência. Sem fé, não conseguimos obedecer o Evangelho do Senhor. Eu obedeço porque tenho fé. E eu volto às perguntas apropriadas. Como saberemos se estamos ou não na fé? Como você responderia essa pergunta? Como saber se estamos ou não na fé? Resposta: pela obediência a Cristo. Quando você obedece aquilo que Cristo manda, significa que você está na fé. Mas aí eu faço a segunda pergunta para, de certa forma, colocar no seu coração. A segunda pergunta diz assim: você obedece ao Senhor? Você é alguém que obedece realmente ao Senhor? Ou obedece quando lhe interessa, ou obedece quando a obediência vai de acordo com o seu interesse também? Então, queridos, essa terceira pergunta dessa parte vai dizer o seguinte: no seu viver diário, você se ocupa, você procura agradar ao Senhor? Ou procura agradar a você mesmo? Há um versículo da palavra de Deus que é muito próprio, eu guardo isso também na minha mente, no meu coração,
Que no Salmo 37, o verso 4 diz assim: agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, você tem agradado ao Senhor? Existem coisas que nós desejamos do nosso coração, mas aquilo que desejamos precisa estar de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a última expressão do versículo vai dizer lá, entre todos os gentios, para obediência por fé entre todos os gentios. O que Paulo está afirmando aqui é que o evangelho é para todos. A sua extensão, ela é universal. Paulo era um judeu patriota, que ele amava o seu povo, que ele almejava ardentemente a salvação do seu povo. Lá no capítulo 10, no verso 1, você vê essa expressão que ele desejava que todo o seu povo realmente confessasse a Jesus como Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ele fora chamado para ser apóstolo dos gentios. A sua missão era fazer conhecido o nome de Cristo. Deveria pregar o seu Senhor por todas as etnias. E nós? Se quisermos nos dedicar à missão mundial, nós precisamos nos libertar de todo orgulho e certamente entender que o evangelho é para toda raça, a toda nação, para toda tribo, para toda casta e toda classe, e reconhecer que o evangelho de Deus é para todos, sem exceção e sem distinção. Caminho para a conclusão agora. Na minha conclusão, eu faço algumas colocações interessantes para você observar aí. Quanto mais conhecemos a graça de Deus sobre a nossa vida, mais reconhecemos a nossa fragilidade e mais ainda seremos fortalecidos, úteis e abundantes na missão para a qual nós fomos chamados. Então, entenda bem, reconheça isso. É graça de Deus na sua vida e sinta-se útil naquilo que Deus pode usar da sua vida. A segunda colocação dessa conclusão diz assim, que a graça triunfou sobre as fragilidades de Paulo. Ele deu compreensão clara de quem ele era e da razão pela qual ele vivia neste mundo. Por que eu estou aqui? Por que eu vivo aqui? Qual é o propósito de Deus ter me colocado nesse mundo? Qual é o propósito de Deus ter me chamado para a salvação em Cristo Jesus? Pegue isso, dedique a sua vida, seja usado por Deus adequadamente. E por último, devemos refletir sobre quem somos nós e de que modo a graça do Senhor triunfa sobre todas as nossas fraquezas e no que nos faz vigorosos e abundantes nessa vida. Deus tem usado muita gente, graças a Deus. Deus tem usado, louvado seja o Senhor. E reflita que Deus pode te usar, apesar das nossas mazelas, nossas dificuldades, mas o que eu tenho e o que sou é para o Senhor. Use essa expressão, o que eu tenho e o que eu sou é para o Senhor. Os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades, naturais que sejam, é para servir ao Senhor. Entregue-se ao Senhor, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito obrigado pela sua atenção, Deus abençoe sua vida e faça um bom uso disso que nós meditamos aqui agora, tá bom? Chamo de volta aqui a Vivi, a nossa superintendente, para promover o encerramento aqui. Bom, hoje, especialmente, nós, como Escola Dominical, queremos relembrar o que estamos comemorando, que é o Dia dos Pais. Hoje
queremos agradecer a Deus pela vida dos pais da nossa igreja, pela vida dos pais de uma forma geral. Nós vamos agora estar orando, pedindo a Deus pela vida dos pais. Nós deixamos, né, esse abraço, ainda que estando distantes, mas nosso desejo é que os pais de nossa igreja recebam o nosso abraço. E nós convidamos, né, os pais a refletirem hoje. Tira esse dia para refletir no seu papel, na importância do seu papel na sua família. Né? A Bíblia, em vários trechos, deixa claro o papel do homem dentro da família, o papel do homem como um pai que deve educar seus filhos no caminho em que devem andar, né? Então, eu te convido hoje a refletir no seu papel e se espelhando no nosso Pai Celestial, que demonstrou um amor incondicional a nós. E eu também deixo um recado para os filhos, né? Todos nós somos filhos. Se você tem aí seu pai pertinho de você, que você também se volte para a palavra de Deus, olhando qual é o seu papel enquanto filho, de respeitar seus pais, de honrar, de cuidar deles. Então, a gente deixa essa mensagem, a gente deixa esse abraço aí para os pais da 9ª Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. E eu peço que o pastor Fernando esteja orando, né, intercedendo por essa causa tão especial que nós temos hoje. Obrigado por essa honra. Sou grato a Deus por também ser pai, né? E louvo a Deus por essa dádiva que Deus me concedeu. E essa data que foi elaborada, marcada, há tantos anos atrás, eu estava fazendo uma rápida pesquisa dessa situação. Essa data foi estipulada primeiramente com objetivos comerciais. Não teve tanto assim intenção realmente de... Mas que bom que Deus tem usado também isso para ser relembrado a questão dos pais. Até porque Ele é o Pai Supremo de todos nós. Louvado seja. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai Celestial e é o Pai Criador de tudo e de todos. O Senhor nos concedeu esse privilégio, essa bênção, de podermos aqui também exercer esse legado de pai, pais naturais, onde nós precisamos ser alguém como o Senhor, exemplo como o Senhor, cuidar dos nossos filhos de uma maneira apropriada, adequada. Eu quero te rogar agora, meu Deus e meu Senhor, pelos nossos irmãos que são pais, membros da nossa igreja, que o Senhor os abençoe rica e poderosamente, mas que, acima de tudo, absorvam da palavra de Deus todo o ensinamento, toda a diretriz, toda a direção, todo o propósito, todo o caminho de como ser um pai segundo a tua vontade, segundo o teu querer, meu Senhor. Abençoa-nos assim. Nós queremos ser realmente pais dignos do Senhor. Por favor, abençoa inclusive aqueles também que já perderam os seus pais, que hoje não podem estar comemorando como o Dia dos Pais, mas eu te louvo por estes também. Muito obrigado, ó Deus, por esses momentos que passamos aqui em estudo da Tua Palavra. Eu aproveito este momento para orar também por aqueles que se encontram enfermos, rogar ao Senhor por aqueles que estão acamados, especialmente nessas dificuldades que estamos vivendo da Covid-19, que o Senhor nos dê livramento. Nós confiamos a nossa vida diante do Senhor. Despede o teu povo agora com a tua bênção, Senhor. Povo de Deus, chamado para a salvação em Cristo Jesus, recebam assim a bênção do Senhor. Que a graça redentora de Cristo Jesus, nosso Salvador, que o grandioso e infinito amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação. Assim seja hoje e para todo sempre.
Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e Deus te abençoe da cabeça aos pés. Em nome de Jesus. Amém.